Boa noite. Tudo bem? A vida, uma visão espírita da vida, ou a vida como ela é, uma visão espírita, é na realidade essa visão espírita da vida é uma forma de nós fazermos uma relação entre aquilo que a vida é e aquilo e como o espiritismo vê a vida, não é? Quando nós adentramos uma casa espírita, começamos a estudar na casa espírita, participamos de cursos, nós começamos a modificar a nossa maneira, o nosso entendimento de ver o nosso dia a dia. Não é isso? Não é isso que acontece conosco? Não é? Muitos sofrimentos, muitas dores morais, muitas perdas, nós já conseguimos olhar de uma maneira diferente. E através dos livros espíritas, nós vamos então apurando a nossa mente espiritual de uma maneira que possamos sofrer menos. Mas nós conseguimos fazer isso? Quando as dificuldades, as tribulações do dia a dia nos alcançam, em casa, no trabalho, nós conseguimos pensar assim: eu sou espírita, eu não vou me incomodar com isso dessa maneira, eu vou ultrapassar isso rapidamente. Nós conseguimos pensar desta maneira? Por quê? Porque o que nos falta naquele momento? Uma reflexão. Parar e pensar: eu precisava passar por isso. Eu precisava. Talvez essa tribulação que eu esteja passando seja uma prova. Talvez até pelo meu comportamento, pelo meu bom comportamento, de ir lá na casa dos amigos do Divino Mestre, não é? Ser um tarefeiro, ajudar a Bruna, eles aliviaram a barra para mim. Era para ser pior. Nós pensamos dessa maneira? Dificilmente pensamos dessa maneira. E qual é o pensamento então que advém? Eu quero sair disso o mais rápido possível. E aí você liga para um, e liga para outro, e conta a história, não é? E liga para a mãe, e liga para o pai, e liga para a amiga, e liga para o amigo, e conta aquela história que você está passando. Olha só o que aconteceu comigo. E naquele momento você não pensa assim: eu precisava passar por isso. E uma das solicitações que o Espiritismo nos pede chama-se resignação. Não é? No Evangelho, uma das páginas do Evangelho diz que Deus não gosta de filho que murmura, de filho que reclama. Mas nessa hora a gente esquece. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essas dificuldades e como nós podemos passar por essas provas, essas tribulações, sem desespero. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa frase de Jesus, todos conhecem essa frase de Jesus, não conhecem? Conhecem? Muito bem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós poderíamos dizer que tudo está resumido numa frase. Porque se ele é o caminho, nós devemos caminhar com quem? Com Jesus. Se ele é a verdade, nós devemos procurar a verdade com quem? Com ele. E se ele é a vida, dentro do caminho e da verdade, nós temos que andar com quem? A gente podia fechar aqui o computador, não é? E para o passe. Porque é simples, não é simples? Mas
como eu dizia anteriormente, existe na nossa mente ainda espiritual certas dificuldades de aceitar aquilo que nós passamos. Por que isso está acontecendo comigo? Por que logo comigo? Que a gente já pergunta assim, né? Por que logo comigo? Eu que não faço mal para ninguém, eu que sou bonzinho, eu que estudo. Mas às vezes esquecemos daquilo que fizemos. Nós fomos sempre bons? Não. E se nós somos agora maravilhosamente ótimas pessoas, conseguimos endireitar a nossa vida, né? No passado nós deixamos algumas coisas para trás. Tem uma história que eu escutei numa palestra em São Paulo, e o palestrante estava contando o seguinte, e é uma história real, essa história ela é real, isso aconteceu. Um irmão estava na espiritualidade, trabalhando muito numa dimensão da espiritualidade, e ele recebeu nesta dimensão a visita de dois espíritos que tinham vindo de uma dimensão ainda mais acima para dar-lhe uma notícia. E disseram para ele assim: nós temos uma boa notícia para lhe dar. É mesmo? É. Nós temos uma boa notícia. Porque você tem trabalhado muito aqui e nós temos observado o seu trabalho, porque nós todos somos observados, sabemos disso, né? A gente não tá soltinho aí não, tem um radar olhando lá. Mas como você tem trabalhado, ajudado os seus irmãos, nós temos um convite para fazer a você, que é então ir conosco para uma esfera acima dessa esfera que você está. E o irmão ficou contente, agradeceu, ele falou: mas tem uma coisa. Um dos amigos espirituais falou para ele: tem uma coisa. Então, o que é? Sempre tem uma coisa, né? Você lá na Terra, quando estava encarnado, você deixou lá um probleminha, uma promissória lá que não pagou. Como? Não. Você lembra que você teve uma dificuldade com o irmão, né? Lá na Terra? E essa dificuldade, esse irmão ficou extremamente magoado e ele não lhe perdoou. Ele falou: mas vamos resolver isso. Eu encontro com ele em sonho, peço perdão, digo para ele que eu naquela época não estava bem e está resolvido. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai ter que reencarnar, vai encontrar com ele numa oportunidade, vai resolver essa sua situação, e depois, quando você voltar para a espiritualidade, você vai então ascender aos planos superiores que você merece. É isso. Quando nós imaginamos que estamos passando por alguma dificuldade, nós temos que sempre lembrar que a nossa vida atual, apesar de nós estarmos dentro da casa espírita, estarmos trabalhando, muitas vezes como tarefeiros, né? Na caridade, na parte social da casa, na mediunidade, você está entregue para casa, mas em algum momento, lá em outras existências, tivemos dificuldades, e essas dificuldades nós precisamos resgatar. E essas dificuldades que nós precisamos resgatar, elas vêm como dor ou como sofrimento. Mas nós podemos passar por isso. Nem toda dor ou aflição tem origem na expiação. Expiação é o que eu estou acabando de dizer. Aquilo que aconteceu lá atrás, você está expiando agora, não é isso? A dor é inerente ao processo evolutivo e tem um alcance em toda a humanidade. Nem tudo é dor e sofrimento, e nem toda dor é expiação. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade e sentimos essa dor, a dor moral, eu estou falando da dor moral, ou a dor física, que também atinge o moral, não é? Podemos entender aqui
que nem toda essa dor do sofrimento é uma expiação. A dor, ela não é punitiva, ela não pune, ela não vem para punir. Ela é educativa e disciplinadora. Deve ser vista como instrumento de evolução e equilíbrio. Ela, a dor, é inerente à imperfeição humana. E como todos somos espíritos imperfeitos, nos sujeitamos a ela. Então, se nós estamos vivendo no mundo, caminhando para a regeneração, nós não vamos encontrar aqui nesse mundo um resort, né? Um spa. Nós temos aqui as nossas dificuldades inerentes ao mundo que nós vivemos. Por melhor que sejamos, por mais bem que tratemos alguém, pode ser que esse alguém não nos trate bem. Temos dificuldades várias, temos dificuldades em família, temos dificuldades no trabalho, temos dificuldades no dia a dia, onde nós estivermos. Dentro de uma loja, não é? Somos tratados com indiferença, muitas vezes as pessoas não dão aquele valor que nós achamos que precisava ser dado para nós. Todas essas situações precisamos nos sujeitar a ela, porque a revolta, ela é infinitamente pior. Quando nos revoltamos, qual é a reação da revolta? É revidar. E quando você revida com a revolta, você vai colocar-se na mesma situação de quem está ali apontando o dedo para você. Então é neste momento que nós espíritas precisamos parar e refletir. Refletir. Eu preciso ter calma, eu preciso ter paciência, eu preciso ser resignado. Os espíritos, em comunicações, nas casas espíritas e, enfim, nas leituras que nós sempre temos acesso, eles costumam colocar nessa leitura que uma das virtudes, não diria que é uma virtude, mas uma das situações que mais agradam a eles, e agrada a Deus nosso Pai, é a sua resignação. É a sua maneira de encarar aquela dificuldade que você está passando com equilíbrio, com dignidade. Chora, mas chora escondido. Assim podemos classificar as dores. A dor, débito, tem como causa fatos negativos do passado. É aquela que a gente estava falando aqui, não é? É a dor do débito. Ela aparece. Quando ela tiver que aparecer, ela vai aparecer. No momento certo, ela vai aparecer. Mas diz Emmanuel sobre essa dor do débito, sobre essa dificuldade do débito, ele diz o seguinte: se você, no momento em que tiver que ser cobrado pela espiritualidade com uma dor karmática, de um karma, de algo que você deixou para trás, do mal que você fez, se naquele momento em que você estiver nessa existência ou em outra existência, mas você for cobrado, chegou o momento da cobrança, se você neste momento estiver trabalhando para a caridade, se você estiver envolvido num trabalho espiritual em benefício do próprio, com todo o seu afinco, com toda a sua vontade, essa dor, esse problema, essa prova poderá ser suspensa, talvez indefinidamente, talvez para sempre. Por quê? Porque você está mostrando uma recuperação espiritual. Essa é a dor débito, não é? Que tem como causa fatos negativos do passado. A dor evolução é a dor que nos faz ir adiante e evoluir, que nós falamos aqui também, não é? Aquela que nós enfrentamos com resignação, com vontade de superá-la. Eu vou superar, eu sou forte, eu tenho Deus, eu tenho Jesus do meu lado,
Eu tenho a casa espírita onde eu vou, eu trabalho com eles, eu participo. Deus está olhando por mim, eu não vou desistir, eu vou para frente. Esse seu pensamento espiritual, o que ele faz? Ele introjeta no seu perispírito e no seu espírito, ele introjeta o positivismo que você precisa ter para passar pela dificuldade. Você está se dando o combustível para passar pela dificuldade. Quando você perceber, você já está virando a esquina e indo embora. Já foi. Agora, se você começar a remoer os momentos difíceis, lamentar, sentar no sofá, chorar, colocar todo mundo que está à sua volta na sua dor, a tendência é essa, né? É querer colocar todo mundo na roda. Olha o que eu estou passando. Se você fizer isso, você vai fazer o quê? Você está colocando tempero na dor, né? Está colocando ela na frigideira, com fogo baixo, deixa ela ali, deixa ela ali. Aí 2, 3, 4 meses, você está sentindo o problema ainda, você não passou. Na dor crédito, decorre da resignação, essa dor crédito, decorre da resignação em face das provações. Que nós acabamos de falar agora. Não é? É uma dor mais suavizada. É um momento difícil, mas ultrapassável. É um momento que eu estou passando por uma dificuldade, mas vou tomar uns passes, vou me concentrar, não é? Vou estudar e eu vou passar por essa dor. É a dor crédito. E a dor missão. São situações especiais em que espíritos reencarnam para ajudar antigos desafetos ou espíritos necessitados. É o caso de Jesus na sua missão de esclarecimento espiritual à humanidade. Ele veio em missão como espírito o mais puro, o mais perfeito, o espírito mais maravilhoso que botou os pés aqui nesse planeta. Mas sofreu. Nos 3 anos que foram a sua pregação, dos 30 aos 33, ele sofreu. As dificuldades que o Cristo encontrou na sua missão eram de toda a ordem. Eles sempre estavam querendo pegá-lo em alguma situação, mesmo agredi-lo, e ele sempre caminhando, indo em cidades diferentes, curando, pregando, ensinando, não é? Ele precisava disso? Precisava porque o Pai pediu, como ele mesmo diz, e está lá em João, né? No Evangelho de João, no Novo Testamento. Eu vim em nome do meu Pai, eu falo em nome do meu Pai. O Pai pediu para que eu dissesse isto para vocês. Então ele veio numa missão. Como Francisco de Assis, como Joana d'Arc, como Gandhi, quem mais? Maria Teresa de Calcutá, quem mais? Irmã Dulce, muito bem. São espíritos que vieram em missão. Independente da religião, nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando de missão. E existem missionários em todas as categorias e em todos os lugares do nosso planeta Terra. Provas, expiações e missões. No universo existe um encadeamento. O universo é encadeado por quê? Porque tudo funciona como um dominó, não é? O universo com seus planetas, os seus mundos, os seus sóis, ele funciona com o artista, Deus, cuidando de tudo.
Existe um encadeamento onde todas as provas contribuem para a execução dos desígnios divinos. Todas as obras contribuem para a execução dos desígnios divinos. As provas, nós vamos passar por umas provas. O que as provas são? Elas apontam o futuro, porque as provas que nós passamos nos preparam para onde? Futuro. Eu estou na escola, aprendendo, certo? Aí o professor diz assim, hoje nós vamos fazer uma prova, você tem que tirar 7 no mínimo. Você tirou 7. Aquela prova não lhe preparou para o futuro? Não é diferente, certo? Guardadas as proporções, nós estamos sempre trabalhando para que as provas nos apontem o futuro. A expiação aponta o quê? Passado, aquilo que ficou lá atrás, não é? E as missões, em diferentes graus, envolvem todo tipo de tarefeiros. Olha só, as missões envolvem todo tipo de tarefeiros. Para aqueles que não gostam de pegar na vassoura, para varrer o centro, que fica com vergonha, entendeu? Tudo é importante. Eu já varri muito centro, eu já varri. E eu achava bom, não achava ruim. Então, todo tarefeiro tem que entender que existe um local específico para o trabalho dele e que é necessário aquele trabalho ali. Existe algum tarefeiro da casa aqui? Temos tarefeiros aqui da casa? Muito bem. E as tarefas? Cada um recebe a sua recompensa pelo bem que intentou, com a retidão nas suas intenções. Quando você trabalha para o bem, com intenção de fazer o bem, o que vai acontecer? Você vai receber a sua recompensa espiritual, não é? Que é aquilo que nós estávamos conversando há pouco, quando o espírito for chamado na outra dimensão, para ir para uma dimensão acima da qual ele estava. Quem visse como vês a dor, já não sofria, diz um verso da escritora Cecília Meirelles. Uma frase parecida, de autoria ignorada, considera o seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Bacana, né? Eu posso sofrer, mas o sofrimento, eu posso sentir dor, mas o sofrimento ele é opcional, porque a dor é uma agulhada, é um momento. Agora, você persistir na dor, sentindo a dor, na frigideira, em fogo baixo, o que é? É você curtir a dor. Você está levando esse sofrimento que é opcional mais adiante. Dor é um fenômeno. Sofrimento é a reação emocional ao fenômeno. Nós reagimos emocionalmente à dor com o sofrimento. A dor pode durar pouco, como uma picada de agulha, ou mais, como uma lesão ou perda afetiva. O sofrimento pode se estender por um tempo indefinido, talvez por toda a existência, ou além, na forma de frustração, mágoa. Como o sofrimento é capaz de sobreviver tanto? Como é que vocês acham que o sofrimento é capaz de sobreviver tanto? À custa da nossa energia física e mental. Nós alimentamos os nossos sofrimentos. Nós damos combustível, como eu falei há pouco, para o sofrimento. Então nós temos que aprender a fazer o quê? Ultrapassar a dor. Se as dores não provocassem sofrimento, não proporcionariam educação. Nós precisamos da dor para nos educarmos, para entendermos. Não conseguimos ir em linha reta ainda. Nós temos dificuldades. O nosso espírito ainda não entendeu exatamente onde procurar a luz. Então, o que acontece? Somos conduzidos em alguns momentos com a dor, com o sofrimento, para o nosso bom entendimento, para a nossa reeducação. Elas, as dores, possibilitam aprendizado, conhecimento.
Só o sofrimento faculta a transformação daquilo que somos essencialmente. O que não deveria ser é o sofrimento nos consumir. Então não deveríamos nunca deixar que o sofrimento nos consumisse. Curtir aquilo, aquela dificuldade. Mundo de expiações e provas. A Terra é um mundo de expiações transitando para a regeneração. Mas nem todos os espíritos encarnados se encontram em expiação. Nem todos os espíritos encarnados têm algo a pagar, não é? As raças indígenas são originárias da Terra. As raças selvagens são espíritos saindo da infância. As raças semicivilizadas são espíritos selvagens em progresso. E as raças estrangeiras, que vêm de mundos onde tinham obstinação no mal. Nós costumamos, dentro da doutrina espírita, especialmente agora, em que nós afirmamos que o nosso planeta está passando por uma transição para irmos para a regeneração. Deixaremos de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. No mundo de regeneração acontece o quê? Um estado de felicidade, né? Não é a felicidade completa, mas já as pessoas se entendem, já não querem fazer mal uns às outras. Tem um objetivo comum na caridade, tem um objetivo comum em fazer o bem. Essas raças estrangeiras, que vêm de mundos onde tinham obstinação no mal e encarnam na Terra, são as mesmas que estão saindo agora daqui, espíritos que saem da Terra e que irão encarnar quando o nosso mundo for de regeneração. Esses espíritos que são obstinados no mal vão deixar o planeta para encarnarem então em outros planetas e lá continuarem, vão ajudar, né? Lá eles vão ajudar, provavelmente, esses outros espíritos que estão encarnados lá. Para alcançar a visão espírita da vida, é preciso entender a cocriação. Para alcançar a visão espírita da vida, como nós devemos enxergar a nossa vida, com tudo aquilo que nós já falamos até agora, não é? Com essa resignação, com essa vontade de superar, não é? As provas. Nós também, para entendermos então essa visão espírita da vida, nós temos que entender a cocriação. Os espíritos criados por Deus deverão participar da sua obra. Certo? Os espíritos criados por Deus, nós, deveremos participar da obra dele. Por quê? Eu acredito que em algum momento da sua vida você já se perguntou: para onde que eu vou? E quanto vai demorar esse caminho que eu tenho que ir? Para onde eu irei? Quanto tempo vai demorar? E se não perguntou, está aqui. Nós somos ou vamos trabalhar como co-criadores da obra. Jesus é um co-criador da obra. Como os espíritos puros são co-criadores da obra de Deus. Porque eles trabalham junto com Deus. Recebem esses espíritos puros que já atingiram a fase, não é? Em que o amor para eles é a linguagem única. Então eles vão trabalhar, receber as ordens diretamente de Deus, para que possam continuar esse trabalho, elegendo a felicidade de trabalhar com o Pai e em benefício daqueles que estão ainda, espíritos primitivos, que estão começando a sua caminhada. Nós não podemos dizer ainda onde nós nos situamos nessa caminhada. Os que frequentam a casa espírita, aqueles que estudam, aqueles que prestam atenção ao que acontece, porque muitas vezes a gente não presta atenção, não é? Nós elegemos dentro de um trabalho espiritual situações do tipo assim: eu vou assistir a palestra,
mas eu estou escutando aquela palestra? Eu estou guardando aquilo dentro de mim? Eu estou filtrando para eu aprender? Ou eu vou assistir a palestra para dizer, olha, pessoal, eu estou aqui, me ajudem. Nós não tomamos carona, não podemos e não vamos, não vai acontecer conosco, não vamos tomar carona na asa de anjo, nenhum. Nós temos que caminhar para a nossa evolução com as nossas próprias pernas. É por isso que Jesus veio aqui. É por isso que existe aqui, todos esses livros que vocês estão vendo. É por isso que nós temos a oportunidade de estarmos dentro da casa espírita para aprender. Porque nós precisamos caminhar com as próprias pernas. Por mais difícil que isso possa parecer, essa é a verdade, essa é a realidade. Nós vamos então ajudar o Pai não apenas cuidando do melhoramento pessoal, mas envolvidos como enviados em todas as direções, participando ativamente do pensamento divino. E aí nós podemos dizer, como vocês nos ajudaram aqui num determinado momento, que todos esses espíritos que vocês se relacionaram, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, vieram a pedido de quem? Do Pai, de outros espíritos que pediram, olha, estamos necessitando lá na Terra que você encarne, não é? Para você trabalhar a educação, para você trabalhar a religiosidade, para você trabalhar, levar como líder esse povo aqui lá da Índia, tão dificultoso de entender, para você trabalhar com essas misérias que existem no mundo, como uma freira, como um missionário, como um padre. Esses espíritos aceitam essas missões e voltam a encarnar na Terra quando na maioria das vezes não precisavam mais. Quando a elevação espiritual atinge a verdade e ilumina a mente, o espírito percebe que precisa ser ativo na obra geral. Ele quer participar da cocriação, executar como ministro os desígnios da providência, concorrer para a harmonia do universo. A vida no mundo espiritual tem uma ocupação contínua, sem as angústias da necessidade. Então esses espíritos, quando eles atingem esse patamar de entendimento, para eles é um prazer poder ajudar. Como aqui dentro da casa espírita acontece o mesmo, não é? Quando o tarefeiro entende o trabalho dele, ele não quer mais, ele não falta mais. Não é qualquer gripe, não é qualquer cansaço que tira ele do trabalho. Não, eu vou. Eu vou porque tem gente me esperando lá, que precisa de mim. Eu não vou desistir, eu vou lá. Não é? Não é qualquer problema que apareça naquele dia ou naquele momento que a pessoa vai sair e desistir de vir na casa espírita. Jesus foi claro quanto à nossa condição de humanidade, em expiação e provas. Ele disse, palavras do Cristo, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Está em João, capítulo 16, versículo 33. Para Jesus dizer que venceu o mundo, nós podemos entender as dificuldades que ele teve. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. É uma frase maravilhosa. Quantos de nós poderemos no final da nossa vida dizer, eu venci o mundo, eu saí daqui melhor do que cheguei, eu me esforcei, eu passei pelas provas, eu passei pela expiação, eu fui resignado, eu trabalhei para o próximo, eu trabalhei na caridade, eu me enganjei na doutrina, eu estudei, eu ensinei. Posso não ter progredido muito, porque o progresso tem as suas dimensões, mas eu estou saindo deste mundo melhor. Não estou deixando
as tristezas na cabeça de ninguém, nem mágoas, não é? Não estou deixando pensamentos, não transmitir pensamentos para ninguém que depois eu venha a ser cobrado na minha vida, lá na espiritualidade, porque nós somos cobrados e a gente vai sentir lá também, não é verdade? Ele, Cristo, exortou ao bom ânimo e ensinou que há compensações futuras aos aflitos resignados, para os quais a dor é o prelúdio da cura. Quando você sente dor, depois você vai ser curado, não é? Bem-aventurados os que choram, disse ele, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4. E diz também: vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando nós tomamos Jesus, quando nós damos a mão para Ele, quando nós pensamos nele, nós aliviamos o nosso fardo. Nós vamos em direção a Jesus com humildade das crianças, como ele dizia. Vinde a mim as criancinhas de coração, humildes, vinde a mim. Pense nele, recorra a ele. E nesse momento você vai ter o alívio da sua dor, das suas dificuldades, dos seus fardos, dos seus medos, das suas angústias, das suas perdas familiares. Espíritos superiores e inferiores, imperfeitos, todos têm deveres para cumprir. Todos nós precisamos viver em todos os lugares, outros mundos, adquirindo conhecimento de todas as coisas, cumprindo funções em todas as partes do universo. Mas como está escrito em Eclesiastes, existe um tempo para cada coisa. E isso nós também precisamos pensar. Às vezes temos pressa, não temos pressa? Queremos que as coisas aconteçam rápido, não é? Eu quero que isso passe rapidamente. Eu quero pular. Eu nem queria dormir essa noite, eu já queria que chegasse amanhã de manhã. Acredito que muitos de vocês aqui já pensaram dessa maneira também. Do átomo ao arcanjo, o papel de todos os espíritos é participar na casa do Pai, nas suas moradas, do desenvolvimento da harmonia, instruindo, ajudando por meios diretos e materiais. A atividade do voluntariado nas casas espíritas é um exemplo desse papel crucial no trabalho do amor ao próximo. Como dissemos, quando você se doa para o outro, você está repetindo no seu coração: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso que a espiritualidade espera de nós. Esta maneira de nós entendermos o outro, de amarmos o outro. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura em sua encarnação, trabalha para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem uma missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. E eu acredito que vocês já devem ter pensado: qual é a minha missão neste mundo? Não é? Talvez não tenham pensado, mas podem ter pensado. Qual é a minha missão neste mundo? Eu já escutei muito isso. Eu fazia algum trabalho na casa espírita e vinham me perguntar às vezes, não é? Me diga uma coisa, qual é a minha missão neste mundo? A sua missão neste mundo são várias missões. Trabalhar na casa espírita é uma delas, não é? Trabalhar em casa, ajudando a sua mãe, seu pai, tratando os seus familiares, seu filho, sua filha, os seus colegas de trabalho bem, tendo humor. Humor. Precisamos ser alegres, ter humor, jogar felicidade no mundo. Esse é um trabalho, é uma missão. Sorrir. O sorriso é algo tão importante. Quando você é recebido por alguém, ou quando você encontra-se com alguém, você estampa aquele sorriso: bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem?
você ilumina a sua chegada com um sorriso. Os espíritos encarnados têm ocupações diferentes, inerentes à sua existência corporal. Quando desencarnados, suas ocupações são proporcionais ao seu grau de adiantamento. É claro, se você tem um grau de adiantamento aqui, quando você volta para a espiritualidade, vai trabalhar na espiritualidade com aquele seu conhecimento, a sabedoria espiritual que você tinha quando estava encarnado, não é isso? Uns percorrem mundos instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se do progresso, dirigindo os acontecimentos de lá para cá e sugerindo pensamentos favoráveis. Ajudam os homens inteligentes a impulsionarem o progresso da humanidade. Quando nós, em algum momento da nossa vida, estamos com dificuldades e achamos a solução, o que costumamos dizer? Tive uma ideia. De onde vem essa ideia? Soprada muitas vezes para nós, para nos ajudar, para dar aquele impulso, quando nós necessitamos desse impulso, não é? Quando nós precisamos desse impulso. Outros ainda, espíritos, encarnam com missão de progresso e tomam para sua tutela indivíduos e famílias, aglomerações humanas, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda. São os governantes do mundo, são os Gandhis da vida, como nós estamos falando aqui. Espíritos protetores e espíritos familiares. Outros espíritos, enfim, presidem fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos comuns estão inseridos nas ocupações e divertimento dos homens. Vejam só, quando nós falamos do encadeamento do universo, em que tudo se encadeia, que todos trabalham, nós aqui temos que trabalhar também, não podemos ficar na ociosidade. Cada um tem a sua missão, o seu trabalho, por mais simples que seja. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimentos e angústias o prazo que Deus irá conceder-lhes a oportunidade, então, de se adiantarem. Assim, no contexto da vida, como ela é, temos a criatura de Deus, o ser trino imortal, perfectível, consciente das leis divinas, o co-criador, aquele que vai trabalhar junto com o Pai, educando, reencarnado, com um plano de evolução dotado de livre arbítrio, o poder do sim e do não. Este poder do livre-arbítrio é o maior poder que nós temos na nossa mente. Nunca diga sim quando você precisava dizer não. E nunca diga não quando você poderia dizer sim. Porque na maior parte dos momentos da vida, nós decidimos o nosso futuro, o nosso trabalho espiritual, o nosso caminho nessa existência ou na outra, com o nosso livre arbítrio. Os espíritas devem ver e viver a vida como espíritas. A vida em seu esplendor, com oportunidades, sabedoria, conhecimento, alegrias. Acabamos de falar aqui. Não precisamos encarar a vida com tristeza, com a cara fechada, com problemas. Por maiores que eles sejam, eles vão passar. De um jeito ou de outro, nós vamos ultrapassar. Multifacetado em amor ao próximo, vamos amar ao próximo, a caridade, a compaixão, a elevação, o estudo, vamos estudar. Desta maneira, seremos coparticipantes da criação, tarefa onde Deus nos quer. E assim, meus irmãos, nós vamos chegando ao final dessa nossa conversa de hoje. E eu escrevi um texto exatamente para essa noite, que diz o seguinte: conviver para seguir vivendo. A difícil arte de conviver com o próximo sempre foi um desafio para todos. As diferenças entre espíritos que coabitam o mesmo espaço
no mundo que caminha para suas plenitudes morais, tropeçando em sua evolução, requer, acima de tudo, muita paciência. Ideologias religiosas de complexas formas, apoiadas em milênios de exercícios comportamentais genéricos, claudicam num mundo que precisa progredir. Como fazer para diminuir as tensões da vida moderna, cercada, sem distinção, por cima de valores tão diferentes? Como entenderam a juventude que caminha sem distinção, por cima de valores que julgam não necessitar nenhuma reflexão? Os apoiadores de toda espécie de atitudes lucram com os segmentos da sociedade que não se importam com satisfações. Podemos entender que a falta de um pensamento homogêneo, de educação comportamental, está desconstruindo o mundo como conhecíamos? Esse pensamento é válido até determinado ponto. Se refletirmos que o novo deverá sempre sobrepujar o que ficou em desuso, vamos entender que a mente humana está progredindo em meio ao caos social para renascer em ideias e atitudes mais adiante. Quando os tempos de renovação estiverem adaptados ao modo de viver de uma terra regenerada, a felicidade de um só pensamento, em uma só direção, irá perpetrar os corações pacificados. Até estes acontecimentos tornarem-se uma realidade, os abalos e congestões de natureza espiritual coparticiparão do nosso convívio. E aqui eu quero deixar para vocês, eu tenho um canal no YouTube, com o nome de Vanguarda Espírita, com assuntos da doutrina, vídeos e palestras. Entre lá no YouTube, inscreva-se, compartilhe, toque no sininho e envie as suas sugestões. Muito obrigado a todos vocês por esses momentos tão importantes dentro da Casa Espírita.